Oi, galera, tudo bom? Vamos iniciar nossa aula, tá? Falando sobre o processo de redemocratização do Brasil, que foi o quê? O período pós-ditadura militar, aonde o Brasil passa a ter novamente eleições diretas em 1988. Se instaurou a nova Constituição, então o Brasil começa a ter eleições diretas, ou seja, o povo escolhe. Vocês já até falaram, estudaram sobre isso, né? E aí, dentro desse período, a gente vai falar um pouco. Eu não vou aqui detalhar sobre o governo de cada presidente, até porque vocês já fizeram uma pesquisa em cima deles. Mas eu vou falar um pouco sobre o contexto geral desse período e o que leva nós até hoje. Então, assim, os primeiros anos da redemocratização, o governo de Sarney, que na verdade era vice de Tancredo Neves, que acabou falecendo antes de tomar poder, ele iniciou um processo de estrutura econômica. Então a gente vai ver até Fernando Henrique Cardoso, em 95 até 2000, a gente vai ver uma luta para a estabilidade econômica do país, que já vinha da ditadura militar com sérios problemas econômicos, desemprego, a moeda enfraquecida, e aí a gente tem esse processo, essa busca pela estabilidade econômica. Lembrando que Collor, que foi logo depois de Sarney, ele acabou sofrendo um impeachment por causa da sua impopularidade, por causa de escândalos de corrupção, por causa do congelamento das poupanças. Isso tudo gerou para ele uma série de manifestações contra e acabou ele sofrendo impeachment. Depois veio Itamar Franco, e dentro do governo de Itamar Franco, o então ministro da Fazenda, FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele instaurou o Plano Real, que nesse período a moeda, o real, ele tinha o mesmo valor que o dólar. Isso aqueceu novamente a economia brasileira, que até isso foi tão popular que FHC se tornou o então presidente em 95. Então ele governou de 95 a 2012, 8 anos. E aí então entregando o governo para Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período, a gente então tem que entender esse processo de transição. Com o dólar, com o real, há um fortalecimento econômico do país. No entanto, é, o real não consegue se manter no mesmo patamar do dólar, então ele começa a se desvalorizar. Hoje a gente sabe que, dependendo, e nos dias mais ruins, nós já tivemos um dólar valendo a R$ 6. Isso para nós não é muito bom, mas naquele período havia uma equiparação, ou seja, o dólar e o real tinham mais ou menos o mesmo valor, e o real foi desvalorizando. E isso acabou dando complicações para o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas ele ficou 4 anos. É, Tecnicamente, é, todo presidente tem seus prós e contras, mas ele no setor econômico conseguiu contribuir, apesar que não conseguiu manter o real valorizado. Tá, Lula assumiu o poder. E aí a gente já tem uma diferença, porque Lula é um presidente que já tentava, melhor, ele já era um candidato que já tentava o poder há alguns anos. Mas a população, a classe média alta, tinha um pouco de receio dele justamente por ele ser ligado a pensamentos sindicais. Ele era referente mais a uma pessoa mais ligada à população maior, às massas. E isso incomodava, principalmente por causa da ligação do Lula, que era presidente de sindicato, ligado mais à classe trabalhadora, tanto é que ele é do Partido dos Trabalhadores até hoje, né? E aí ele assume o poder com propostas de ações sociais. Então ele inicia projetos como Fome Zero, Escola para Todos, e aí começa um processo de pluralidade no sentido de auxílios e ajuda à população mais pobre. Então o governo de Lula é um governo mais ligado ao socialismo, tá? A gente precisa entender isso. Eu sei que existe uma séria polarização, e essa polarização vai começar do Lula para frente aí, no sentido de governo, mas o governo, quando a gente fala socialista, neste caso, não é uma ditadura comunista no Brasil, mas era políticas mais voltadas a minorias e a classes, auxílios à população de baixa renda. Então teve o Bolsa Família, teve o que depois, né, primeiro ele iniciou com Fome Zero, com outros programas uniu e criou o Bolsa Família. E aí também tem o Minha Casa Minha Vida. O Brasil inicia um processo bem próspero economicamente, também por causa das empresas. Há um desenvolvimento econômico interessante nesse período. No entanto,
Quando o Lula sai do poder, que ele ficou 8 anos no poder, assume quem? Ela, a presidenta Dilma Rousseff, que vem tentando dar continuidade ao processo, ou melhor, às questões de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí é claro que eu não vou esquecer nunca de falar sobre o pró, os contras desse governo, né? Que foi o que? A corrupção, a busca, o tentar agasalhar o Congresso, uma corrupção sem freio, uma forte relação com as empresas estatais, com as empreiteiras, e aí isso acabou quebrando o país. Então, a Dilma tentou esconder isso e não conseguiu. A Lava Jato veio, então, para trazer luz a esses escândalos, o que resultou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, presidente, né? Porque o certo mesmo é presidente, a presidente, o presidente. E aí Michel Temer assume o poder, né? O chamado vampirão, mas brincadeiras à parte, ele teve um processo mais moderado, de centrão. Ele é um político de centro, mas o Brasil estava já polarizado. E aí a gente vai falar um pouco sobre a polarização brasileira na próxima aula.